Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chamo-me Lourdes Machava, sou estudante de contabilidade e autoria. Estou fazendo trabalho de contabilidade financeira 1, estudo no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. E hoje eu vou falar de documentos comerciais, que aqui direi o conceito, vou classificar os documentos comerciais, falarei do contrato de compra e venda e outras formas de pagamento. Primeiro dizer que documentos comerciais são comprovativos de transações comerciais e servem de base para registros contabilísticos. E eles podem ser classificados em internos e externos. Os internos são aqueles que justificam transações dentro da empresa, como requisições de materiais de departamento de dentro da empresa, folhas de salários e muito mais. E os externos são aqueles que justificam transações de dentro e fora da empresa, como notas de encomendas, faturas, recibos e faturas de recibos e outros mais. O que é um arquivo? Arquivo é um lugar onde são ordenados, conservados e consultados todos os documentos de forma a obter dados para uma boa gestão da empresa. Para facilitar a consulta, normalmente os documentos são arquivados em uma pasta de acordo com a sua natureza e por ordem de data, ficando os mais recentes por cima, pois estes são os mais requisitados ou solicitados. Contrato de compra e venda. O que é um contrato de compra e venda? Um contrato de compra e venda é um pelo qual temos o vendedor e o comprador, onde o vendedor transmite a propriedade de um bem ou de um direito ao outro, o comprador neste caso, mediante um preço previamente acordado, sendo um contrato bilateral ou oneroso, dado que o vendedor obriga-se a entregar uma determinada compra ao comprador, nesse caso, e o comprador deve entregar o dinheiro ao vendedor. Condições de compra e venda. O que é necessário, o que procede, quais são as condições de compra e venda? É necessário proceder à escolha da mercadoria primeiro, quer em qualidade, quer em quantidade, e fixar as seguintes condições, que são o preço de entrega, o local, o preço e a forma de pagamento. Para eliminar dúvidas de quem paga despesas de transporte, seguros e a responsabilização de conservação, a Câmara de Comércio Internacional, mais conhecida como CCI ou ICC, definiu as condições que ficarão conhecidas como Incoterms, International Commerce Trade Terms, que incluem as seguintes abreviações. Eu vou falar aqui, eu coloquei alguns incotermos, não são todos, mas que eu vou destacar cada um dos mais usados e que eu conheço. Vou começar pelo transporte por rodoviária, FOD, Free on the Track. Todas as despesas até o lugar do carregamento, o destino, são por conta do vendedor. Nesse sentido, o que seria? Eu tenho uma encomenda de carga de carvão, então eu vou deixar no carro. Desde o momento que eu deixo no carro, nesse caso no caminhão, isso passa a ser tudo por conta do comprador e não minhas. Todas as despesas são por conta do comprador. Então, por transporte de caminho de ferro, for free on rail. Todas as despesas até a estação da expedição ou destino são por conta do vendedor. Então, neste momento, tudo quanto eu entrego, desde o momento que eu entrego a minha encomenda no trem, nesse caso, mais conhecido como em Moçambique, tudo passa a ser por conta do comprador. Desde o momento que eu entrego a carga, já não é por minha conta. Transportes marítimos. Temos o FAS, o FOB e o CIF. Vou começar pelo FAS. Free Along Ship. Todas as despesas até junto ao navio do porto ou de embarque, quis dizer, ou destino, são a responsabilidade do vendedor. Eu tenho aqui uma encomenda de carvão, vou brincar mesmo, vou usar carvão. Tenho que transportar exportar nesse caso, para um outro continente. Então, eu vou tratar todas as despesas até onde, vou tratar das despesas da minha mercadoria até o momento que eu entrego a minha mercadoria dentro do navio e entrego para lá. E desde esse momento, as responsabilidades passam todas para o meu comprador, FOB, Free on the Board. Todas as despesas até a deslocação das mercadorias dentro do navio, do porto, de embarque, são a responsabilidade do vendedor. Todas as despesas neste momento, eu estou a vender castanhas, tenho que transportar para o Brasil, por exemplo. Todas as despesas de taxas, tudo, quem paga sou eu. Até o momento que eu deixo a encomenda ali, desde aquele momento até a chegada lá, isso tem a ver com o comprador. CIF, Cost, Insurance and Freight. Todas as despesas, frete, seguros,
e taxas, etc, né, nesse caso, até o porto de destino são por conta do vendedor. Eu pago todas as taxas até o momento de entrega, trato dos seguros, trato de tudo, desde o momento da entrega até lá, de chegada, quem trata disso é o meu comprador. Desconto e abatimento. Com o objetivo de incrementar as vendas, é coerente os vendedores, mediante certas condições, concederem aos seus clientes descontos de natureza comercial ou financeiro. Primeiro dizer que aqui nós temos dois tipos de descontos, os comerciais e financeiros. O que são documentos comerciais? São a redução de preço, abatimento nesse caso, criação da aquisição de grandes quantidades ou fornecimento de um produto ligeiramente diferente do encomendado. Estes descontos originam da redução do custo de aquisição, vulgarmente chamados de abatimento. Um desconto comercial, para entenderem, é um desconto que acontece naquele momento de compra e venda. E são considerados nos descontos comerciais os seguintes. Temos aqui a destacar os descontos de revenda, descontos de qualidade, bônus e bom preço. O que são descontos de revenda? Descontos de revenda é concedido dos armazenistas aos retalhistas para possibilitar lucro do intermediário. Nós vendemos em grandes quantidades para pessoas que querem revender. Assim, eles podem lucrar no final do dia. Descontos de qualidade, concedido ao comprador quando a qualidade não corresponde ao combinado. Eu estou a vender uma roupa a 1.500, enquanto a roupa não tem a qualidade que eu desejo. Então, eu vou dar um desconto de acordo com a qualidade que eu estou a dar. Bônus, concedido ao comprador que ultrapassa determinado montante. Eu sempre que alguém compra uma coisa que eu vendo a 1.500 e a pessoa paga 2.000, então eu acabo dando um bônus àquele comprador, porque ele pagou uma coisa e ultrapassou o valor. Bom peso, qualidade de compra de mercadorias não faturadas, remetido pelo fornecedor ao cliente com o objetivo de fazer face a possíveis quebras. Eu tenho uma caixinha de camarão e ela pesa, em média, 1,7 kg e eu vendo sempre a 2.000 meticais. Então, porque o peso não corresponde ao valor da minha mercadoria, do meu camarão, então eu vou reduzir de 2.000 meticais para 1.700 ou até 1.500. É concedido ao comprador um desconto quando ele faz o pagamento no máximo de 8 dias ou no prazo da entrega. Descontos antecipados, concedido ao comprador quando paga as mercadorias antes do prazo concedido. Quando ele paga sempre os descontos, faz sempre os pagamentos antes do dia em que nós tivemos o prazo. Descontos sucessivos, 10 mais 5%. Podem ser comerciais ou financeiros, significa que o primeiro de 10% incidido sobre o valor liquidado do bem e o segundo de 5% incidido sobre o valor liquidado do bem após o primeiro desconto. Fase e documentos de compra e venda. Aqui eu vou retratar, aqui do nosso lado direito temos o comprador e do nosso lado esquerdo temos o vendedor. Aqui primeiro temos a fase de encomenda, onde é remetido pelo comprador até ao vendedor, onde ele diz o que ele quer. Fase de entrega, onde o vendedor deve dar ao comprador, isso que inclui a guia de remessa. E temos o talão de recepção ou cópia, que é um documento que é emitido pelo comprador até o vendedor. Temos a fase de liquidação, que é um documento emitido pelo vendedor até o comprador, que é a fatura. E a fase do recibo, né, do pagamento nesse caso, que pode ser emitido tanto pelo comprador como o vendedor, mas normalmente é feito pelo comprador, pelo vendedor, que por vezes nós temos trocos e acabamos dando ao comprador de seguida. Primeira fase para melhor percepção. O comprador comunica ao vendedor a qualidade, a quantidade e o preço das mercadorias que deve adquirir e a combinação das quantidades de entrega e pagamento. Que usamos aqui a nota de encomenda, que é um documento comercial. É um documento onde o comprador especifica a quantidade da mercadoria pretendida, bem como as condições de entrega e pagamento em regra, e preenchido duplicado sendo original para o vendedor e o duplicado para o comprador. Nota de venda. Muitas das vezes a encomenda surge pelo contato do representante do vendedor ou correio com o comprador. E é preenchido triplicamente e é semelhante à nota de encomenda. Requisição, ainda na fase 1. É um documento utilizado no comércio por retalho e serve para o comprador levantar de imediato as mercadorias no armazém do vendedor. Ordem de compra. É o documento utilizado pelo comprador para mandar o seu comissário de compra e de venda.
Fase 2, a fase da entrega. Já passamos a fase 1, que é a fase da encomenda, que temos aqui a guia de remessa e o talão de recepção. É onde o vendedor envia as mercadorias dadas assim em execução. A encomenda feita pelo comprador. Guia de remessa, que é um documento que acompanha as mercadorias e serve para proceder à conferência de artigos recebidos. O talão de recepção é devolvido para o comprador, pelo comprador ao vendedor, após a recepção de mercadorias e confirma as mercadorias recebidas. Fase de liquidação, agora é a fase 3. O vendedor indica ao comprador o montante de dívida, valor das mercadorias, mais descontos, mais despesas, mais IVA, total em dívida. A fatura é um dos documentos muito importantes do contrato de compra e venda. E este é o comprovante oficial da compra. A fatura pode ser emitida até 5 dias após a realização da operação. Por isso pode ou não acompanhar a mercadoria, mas é muito importante. A fatura pode classificar em 3: fatura de praça, fatura de expedição, fatura provisória ou condicional. A fatura de praça, onde o vendedor e o comprador são da mesma empresa. A fatura de expedição é onde o vendedor e o comprador são de diferentes praças, fazem diferentes comércios, são de diferentes áreas. Fatura provisória ou condicional, onde o vendedor envia a mercadoria à condição e esta fatura pode ser submetida por uma definitiva após o comprador definir com que mercadorias fica. Ainda na fase de liquidação, temos a fatura assimilada ou a proforma. É um documento, por vezes, utilizado no comércio internacional, através do qual o vendedor dá a conhecer ao comprador as condições de fornecimento das mercadorias pretendidas. Ainda temos aqui nota de débito, que é um documento que retifica positivamente o valor da fatura. Quando o vendedor, por lapso, esqueceu de mencionar algumas despesas por conta do comprador ou erro de cálculo. Aí nós temos a nota de débito, que é algo positivo para o vendedor. E seguinte, temos aqui a nota de crédito, que é um documento que retifica negativamente o valor da fatura. E por fim, a fase 4, que é a fase de pagamento, a melhor fase para os vendedores. Temos aqui alguns tipos de pagamento: imediato, diferido e o recibo. O pagamento encerra o contrato de compra e venda, é a parte final. E consiste na entrega do comprador ao vendedor no valor em dívida. O pagamento de uma dívida pode ser o imediato, quando se realiza em simultâneo com o fornecimento de bens e serviços. Quando eu estou a vender uma coisa e de seguida o comprador me dá o valor. Diferido, quando tem um lugar e um momento diferente, quando eu vendo neste momento e a pessoa me paga no outro momento. E o recibo, que é o documento passado pelo vendedor, que serve para dar inquitação ao comprador, que é o documento mais conhecido como recibo, que é dado muitas das vezes pelo comprador, que ele escreve como foi o pagamento e tudo mais. Muito obrigada pela atenção dispensada. Espero que tenham gostado e até a próxima. Beijos.